Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Será o futebol feminino um bom negócio? O Euro 2022 mostrou uma modalidade pujante e com enorme capacidade de atração de audiências. Estarão as marcas atentas a esta enorme oportunidade de negócio? Neste programa vamos falar com Pedro Milharadas, é gerente da Valhalla, empresa que patrocina o futebol feminino através da Taça da Liga e Supertaça de Futebol da Federação Portuguesa de Futebol. Para já, dou as boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa e ao Rodolfo Alexandre Reis e avançamos para o hat-trick. Lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Rodolfo, nesta viagem pelas avaliações dos plantéis favoritos a ganhar a Liga Portuguesa, começamos, naturalmente, pelo campeão nacional. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa. Começamos pelo valor do Futebol Clube do Porto, do seu plantel, que está neste momento em que arranca o campeonato avaliado em 249 milhões de euros, um valor que representa uma queda de 154 milhões. Se virmos o valor do plantel do Futebol Clube do Porto no ano passado, chegou a estar avaliado em 403 milhões de euros. E de facto tivemos aqui saídas importantes, Vitinha, Fábio Vieira e Luís Dias em janeiro, Marquezine, que também era um jogador que estava há muito tempo no balneário. Jorge, que Futebol Clube do Porto é este que mexe pouco em termos de entradas, mas sofreu aqui algumas baixas importantes em termos das vendas? Sim, boa tarde, cumprimentar-te a ti e ao Rodolfo. Antes de mais dizer que eu acho que vai ser um campeonato discutido a 3. Claramente as 3 equipas estão em pé de igualdade e partem para um campeonato que é obviamente uma maratona, é uma longa maratona, mas onde, na minha opinião, se vai decidir muito naquilo que serão os confrontos diretos entre os 3 candidatos ao título, porque me parece cada vez mais difícil aos clubes ditos mais pequenos roubar títulos, roubar pontos aos principais candidatos. É verdade que o Porto perde 2 figuras, sobretudo 2 figuras muito importantes na temporada passada, Vitinha e Fábio Vieira, mas sobretudo Vitinha, que acaba por somou muitos minutos na última temporada, fez um make-up com a par do Uribe com muita qualidade e acaba por ser uma das grandes transferências do Futebol Clube do Porto, a parte de Fábio Vieira. Há depois a saída também de Francisco Conceição. De resto, o Porto faz aqui um encaixe financeiro sensivelmente de 86 milhões de euros, no entanto já investiu também significativamente, acabou por adquirir Verón ao Palmeiras, mas a maior transferência em termos de aquisições do Futebol Clube do Porto acabou por ser a aquisição de David Carmo, um negócio a rondar cerca de 20 milhões de euros ao Sporting Clube de Braga, no central que eu acredito que tenha vindo para ser titular. De resto, o Porto conquistou já a Supertaça ao Tondela, como sabemos, jogaram Pepe e Marcano, mas eu acredito que acabou por jogar Marcano em virtude do castigo, como sabemos, de David Carmo, e portanto eu acho que será claramente um titular neste Futebol Clube do Porto. Estando a tantos dias do fecho do mercado, e estamos hoje a gravar ao dia 3 de agosto, falta ainda muito tempo, praticamente um mês para o fecho de mercado, eu acredito que o Porto ainda vai ao mercado, sobretudo para se reforçar na baliza, porque como disseste, saiu o Marchesine no negócio por um valor relativamente baixo, olhando ao investimento que foi na altura da sua aquisição, mas a verdade é que fica Diogo Costa. Há ainda Cláudio Ramos, veremos se para a baliza chega mais algum reforço e provavelmente para o meio campo, dado que o Futebol Clube do Porto é certo que tem Grujic e Uribe, tem ainda o Eustáquio, que acionaram uma cláusula de opção de compra de sensivelmente 3 milhões e meio ao Paços de Ferreira, mas a verdade é que eu acredito que ainda possa o Porto receber mais reforços neste mercado de verão. E esse é um aspecto importante que tu mencionaste. Estamos praticamente a fazer este programa, que é o último desta temporada, vamos voltar em setembro, mas estamos a fazê-lo praticamente a um mês de fecho de mercado, portanto tudo isto estará completamente diferente, todos estes números serão atualizados naturalmente no final deste mês. Aproveito para te lançar precisamente aquela que será a figura, pelo menos o jogador mais valioso do Futebol Clube do Porto,
para esta temporada. Otávio vale 30 milhões de euros. Muito se falou da possível saída deste internacional português nascido no Brasil. Otávio é de facto muito importante neste grupo de trabalho, mas também naquilo que é o esquema tático de Sérgio Conceição. Sim, porque acaba por ser ali um híbrido, ou seja, é verdade que fecha pelo corredor direito, mas depois procura muito movimentos interiores com a projeção de João Mário no corredor, ele que tem ocupado mais vezes a posição de lateral direito, o que permite muitas vezes ao Futebol Clube do Porto jogar com meio campo a 3, por ser precisamente um híbrido. E é um jogador com uma criatividade, uma capacidade de último passo muito acima da média, claramente uma das grandes figuras deste Futebol Clube do Porto. Aliás, muito se falou a quando da renovação, está a oferir, provavelmente, se a memória não me falha, até um dos maiores vencimentos do Futebol Clube do Porto, tendo tido um prémio de assinatura associado a essa renovação, e o que faz com que o Porto, obviamente, esteja a fazer um esforço significativo para o manter. É claramente, na minha opinião, um jogador muito importante para Sérgio Conceição, e até acho curioso que não tenha surgido nos holofotes deste mercado de transferência como um dos possíveis jogadores a sair. O que é facto é que o Futebol Clube do Porto optou por vender 3 jogadores da sua formação: Francisco Conceição, Vitinha e Fábio Vieira. Rodolfo, passamos agora para o plantel, até ver, mais valioso da Liga Portuguesa. Que corresponde ao Sporting Clube de Portugal, são 262,7 milhões de euros. É, como disseste bem, o mais valioso da Liga, até ver, isto numa avaliação feita pelo site do Transfer Market. Um plantel que, tal como o do Futebol Clube do Porto, registrou também uma desvalorização em relação à época passada. No início da época valia 337 milhões de euros, agora teve uma desvalorização de 75 milhões de euros, que se pode explicar em parte pelas saídas de João Palhinha e também do regresso de Pablo Sarabia para o Paris Saint-Germain. Mas se compararmos, por exemplo, com o valor de há uma época, o plantel do Sporting valia 236,8 milhões de euros. Jorge, temos aqui de facto um enorme desafio para Ruben Amorim, que viu sair Palhinha e provavelmente vai ver sair Mateus Nunes. É uma incógnita até ao final deste mercado de transferências. Acreditas que o Sporting foi ao mercado e reforçou-se com os jogadores que necessitava, ou falta aqui gente ainda? Olha, sobre o Sporting, dizer que o principal reforço é a estabilidade. E acho que o facto de não mudar muito de uma época para a outra, e até ver, como sabemos, o mercado só fecha a 31 de agosto, volto a frisar, mas até ver, analisando o plantel ao dia de hoje, a verdade é que mantém a espinha dorsal da temporada passada. O Sporting fez um mercado extremamente interessante, e eu olho para casos como o Morita, que eu acho que será um jogador que vai discutir muito a titularidade com o Ugarte e tem dado muito bons sinais a Ruben Amorim. Olho para o negócio de Trincão, um jovem de grande potencial, de 22 anos apenas, já com passagens pelo Barcelona, pelo Braga, pelo Wolverhampton, e eu acho que neste contexto de Sporting, e sobretudo com um treinador que o conhece tão bem, vai crescer, e o Sporting paga uma taxa de empréstimo de 3 milhões de euros e depois no final da temporada 7 milhões de euros e acaba por fazer um negócio por 10 milhões de euros, mas é um jogador que claramente, se quisermos à semelhança de Pedro Porro, eu acho que vai valorizar. Por outro lado, dizer que no que diz respeito a receitas, faz um encaixe financeiro de João Palhinha de 20 milhões de euros, faz um encaixe também de 38 milhões de euros de Nuno Mendes, que vai entrar no exercício desta época, como sabemos, a primeira temporada, com o empréstimo de Sarabia e os 7 milhões de taxa de empréstimo, acabaram por ser via empréstimo e o PSG acabou por acionar a cláusula de opção de compra, mas sobretudo o Sporting e os responsáveis do futebol unino têm outro mérito que me parece importante frisar, é que o Sporting via fechar dossiês dos sedentários acaba por também fazer ao mesmo tempo um encaixe financeiro significativo, e quando olhamos para Valentin Rosier 4 milhões e 800, o próprio András Sporar 3,5, Gonzalo Plata 3 milhões, e baixou muito a massa salarial, e portanto, caso o Sporting tenha alguma necessidade até ao fecho do mercado, eu acredito que tenha ainda capacidade financeira para ir ao mercado, eventualmente para a posição do meio campo, em virtude até da lesão grave de Dani Bragança. Para o Sporting é certo que apareceu o Mateus Fernandes nesta pré-época,
mas para o Sporting poder até reforçar ou o meio campo ou a frente de ataque, embora existam já muitas soluções para aquele trio da frente de Ruben Amorim, ou eventualmente até a chegada de um defesa central, sendo que ainda ontem, por exemplo, acabou por ser tornado público, ainda não é oficial, mas acabou por ser tornado público a possibilidade de um empréstimo, por exemplo, de Eduardo Quaresma ao Hoffenheim por uma época, onde num contexto de Bundesliga me parece que o defesa central português poderá continuar a crescer e, portanto, acho que a estabilidade permite dar continuidade de consolidação e crescimento neste projeto de Sporting com base de formação e liderado por Ruben Amorim. Acho que o Sporting é candidato, obviamente, ao título, à semelhança do Porto, e a conquistar todos os títulos ao nível interno. Agora veremos também, uma coisa é certa, o Sporting vai estar na Liga dos Campeões, na fase de grupos, vai cair no pote 3 e veremos qual é que será a fase de grupo, qual é que é o grupo que o sorteio ditará ao Sporting, mas claramente um projeto que desde a entrada de Ruben Amorim tem vindo a crescer, claramente. E em Alvalade também, Jorge, e rapidamente, que mora o jogador mais valioso desta liga. Sim, essa é uma das grandes dúvidas do mercado no que diz respeito ao Sporting até dia 31 de agosto. É se o Sporting consegue ou não manter Matheus Nunes, que alegadamente já houve uma proposta do Wolverhampton, e de resto Ruben Amorim até admitiu que era uma proposta que queria mudar a vida ao Matheus Nunes e ele preferiu ficar no Sporting. É certo que no Sporting luta por títulos e vai estar na Liga dos Campeões, na Grande Montra, provavelmente vai ter Campeonato do Mundo no final deste ano civil, mas é claramente uma das grandes dúvidas, porque foi um dos jogadores que foi aposta de Ruben Amorim desde a sua chegada, e um jogador que cresceu imenso, e não há muitos médios na Europa com estas características. Rodolfo, terminamos com o terceiro plantel mais valioso da Liga Portuguesa, que curiosamente há um ano era precisamente o plantel mais valioso da Liga Portuguesa. Falamos do plantel do Benfica, que, à semelhança do plantel do Futebol Clube do Porto, tem também um valor de 249 milhões de euros e, como disseste bem, no ano passado, no arranque, chegou a estar avaliado em 310 milhões de euros, portanto aqui uma quebra de 60 milhões em relação à época passada. E, Jorge, tivemos aqui um Benfica totalmente rejuvenescido, com mais jogadores novos, com uma série de reforços, um treinador novo com uma filosofia completamente diferente daquela que foi adotada pelos dois treinadores que estiveram a comandar a equipa do Benfica na época passada. Que Benfica é este para esta nova temporada? Olha, para já continua a ser um Benfica entre os três a investir mais. 46,8 de investimento e, portanto, se quisermos totalizar as últimas 3 épocas, estamos a falar em mais de 200 milhões de investimento. Obviamente que é um plantel com um novo treinador, com uma nova filosofia. Roger Schmidt já tinha feito, na minha opinião, um bom trabalho no Leverkusen, na Bundesliga e também no PSV, embora obviamente não foi possível conquistar o campeonato, mas foi conquistando alguns troféus na sua passagem pelo PSV perante o todo-poderoso Ajax na Eredivisie. A verdade é que o Benfica acaba por continuar a investir, tem ainda alguns dossiês por resolver, é certo que já foi resolvendo alguns, como é o caso de Pizzi, por exemplo, mas a verdade é que ainda tem outras situações por resolver que lhe permitiriam baixar a folha salarial, e isso parece-me um dado em termos de tesouraria importante. No que diz respeito a outra questão fundamental, porque até o fecho do mercado o Benfica estará a disputar ainda, já está a disputar a terceira eliminatória da Liga dos Campeões, terá que discutir ainda um play-off. Para já na terceira eliminatória, ao intervalo está a vencer por 4-1, o jogo foi ontem e claramente a equipa a deixar muito boas indicações, mas o que é certo é que esse é um dado relevante, ou seja, no play-off irá defrontar ou o Sturm Graz, o segundo classificado da Liga Austríaca, ou o Dinamo de Kiev, o emblema ucraniano, que curiosamente até eliminou na eliminatória anterior o Fenerbahçe da Turquia, liderado por Jorge Jesus, e esse é um dado relevante, como sabemos, porque para a realidade do futebol português, e falo dos 3 grandes, é muito importante estar na fase de grupos da Liga dos Campeões, devido ao encaixe financeiro, quer em termos desportivos, quer em termos financeiros, é absolutamente fundamental. E sobretudo frisar que me parece, sei que não é o jogador mais valioso, mas eu acho que é claramente um craque, é um jogador de uma outra dimensão, e para quem acompanha o futebol
da América do Sul, e já o tinha visto jogar no River Plate, claramente um craque Enzo Fernandes. Até acredito que o Benfica no final desta temporada terá dificuldade em segurar o médio argentino, que já tinha dado boas indicações no River Plate, entrou nesta eliminatória, neste primeiro jogo da eliminatória da Liga dos Campeões, já fez um grande gol, e eu acho que é de facto um jogador diferenciado, sendo que nesta nova filosofia de Roger Schmidt cabem os jovens da formação, e isso é um dado relevante, porque aparentemente, em termos de política desportiva do clube, passa também por aí, e vemos Florentino, vemos Gonçalo Ramos, Henrique Araújo a terem provavelmente mais oportunidades do que tiveram com outros treinadores. E o jogador mais valioso deste plantel é precisamente alguém que provavelmente não entrará nas contas de Roger Schmidt. Falamos de Julian Weigl. Sim, o Weigl é um jogador que eu acredito que tenha mercado. É bom frisar que é ao mesmo tempo o jogador no Benfica com a maior folha salarial, é o que tem o vencimento mais alto de todo o plantel, e portanto essa é uma das grandes dúvidas. Eu acredito que Roger Schmidt pense muito em apostar em Florentino para aquela posição. Existe ainda também Maite, que foi reforço na última temporada por nada mais, nada menos do que 11 milhões de euros, e portanto também na altura um investimento relativamente grande pelo médio francês. A verdade é que, havendo 3 opções, e se surgir uma proposta por Weigl, eu acredito que até ao final do mercado, até ao dia 31 de agosto, poderá de facto sair, porque olhando para a filosofia de jogo de Roger Schmidt, e aquilo que chegámos a ver Florentino fazer, sobretudo na era de Bruno Lage, eu acredito claramente que o Benfica poderá, de certa forma, libertar este seu ativo para poder fazer também um encaixe financeiro. Muito bem, está fechado o último hat-trick da temporada. Rodolfo vais voltar em setembro com mais números para discussão nesta primeira parte do jogo económico. O Jorge acompanha-me para a segunda parte para falarmos do futebol feminino enquanto negócio. É já a seguir, na segunda parte do jogo económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Que potencial apresenta o futebol feminino enquanto negócio? O Euro 2022 mostrou todo um mundo de enormes oportunidades para marcas e patrocinadores, com os jogos a baterem recordes de audiências nos estádios e na TV. Note-se que entre clubes e seleções, a Federação Portuguesa de Futebol vai destinar 9 milhões de euros ao futebol feminino, já a partir desta época que está prestes a iniciar-se. Damos as boas-vindas a Pedro Milharadas, é gerente da Valhalla, empresa que patrocina o futebol feminino através da Taça da Liga e Supertaça de Futebol da FPF. Pedro, muito obrigado por estar connosco neste jogo económico. Aqui há uns programas, creio que umas 2, 3 semanas, falámos do futebol feminino enquanto desporto, na vertente das jogadoras, naquilo que era necessário mudar para que este desporto fosse ainda mais atrativo e tivesse cada vez mais potencial. Hoje falamos do futebol feminino enquanto vertente de negócio, e temos aqui a Valhalla, que é como referi, que é o patrocinador do futebol feminino através de 2 competições que de facto movimentam muitas audiências e já muita gente também ao nível dos estádios, a Taça da Liga e a Supertaça de Futebol. Quando é que começou e como é que se lembraram de poder entrar neste universo do futebol feminino, e com que expectativas já agora é que entraram de forma a elevar o nome da vossa marca? Antes de mais, obrigado pelo convite, e para nós, entretanto, é muito produtivo estar aqui para explicar, entretanto, um bocado a nossa aventura no futebol feminino. Pronto, nós somos uma empresa de investimento imobiliário e também de mediação imobiliária, e temos a nossa gênese em Portimão, no Algarve. Portanto, e o nosso relacionamento com o desporto começou em Portimão com o Portimonense. Portanto, foi a primeira aventura que nós tivemos em termos de apoio, entretanto, ao desporto e, neste caso, ao futebol. Foi com o Portimonense. E sempre tivemos uma política, do ponto de vista de investimento social e retorno social, no fundo de contas, do nosso investimento financeiro, de ter, no fundo de contas, sempre um cuidado com todas as comunidades onde estávamos inseridos, onde tínhamos interesses económicos.
E foi assim que começou. Portanto, em todos os sítios onde nós começámos a ter lojas ou começámos a ter investimento, começámos a ter algum apoio a clubes locais. Portanto, Portimão, Cascais, Lisboa. Portanto, para haver aqui toda uma lógica, não é, Pedro, em termos daquilo que eram as vossas localizações enquanto negócio, mas também dar-lhe ali uma outra amplitude, não é? E fazer, entretanto, sempre um retorno à comunidade em termos daquilo que fazia sentido. A nossa primeira aventura no futebol feminino foi com um clube que, entretanto, onde nós tínhamos, entretanto, um interesse, que era em Lisboa e Benfica, com o Clube de Futebol Benfica, que, entretanto, fomos patrocinador durante 3 anos do clube, e foi aí que começou, entretanto, o apoio ao futebol feminino, com a equipa do Clube de Futebol Benfica. E foi, entretanto, uma paixão que foi crescendo. Eu, entretanto, tinha uma fugaz passagem enquanto também diretor desportivo do futebol feminino no Clube de Futebol Benfica, e foi aí que também criou-se aqui um bocado esta empatia. Uhum. E foi nessa altura que me pareceu perfeitamente lógico fazer este investimento em termos de marketing e de projeção da nossa marca aliado ao futebol feminino por várias razões. Primeiro, pelos valores que, entretanto, em si o desporto, o futebol e, neste caso, o futebol feminino incutem, relacionados com o espírito de equipa, a tolerância, a perseverança, a dedicação, neste caso depois também os valores de igualdade, e que também no fundo de contas tem muito a ver com o desenvolvimento da sociedade em que nós queremos, não é? Uma sociedade justa e igualitária, e também por outra razão que fazia muito sentido para nós, e isto teve a ver com umas jornadas de futebol que eu tive o prazer de participar da Federação Portuguesa de Futebol, em que estive presente no Algarve, e lembro perfeitamente que teve lá a responsável de futebol feminino do Atlético de Madrid, e que, entretanto, fez uma palestra muito interessante, e que aquilo realmente viu o potencial para de crescimento que esta área, em termos de marketing, tinha para fazer. E tem imenso. Portanto, o futebol masculino é uma situação que já está muito explorada. No futebol feminino ainda há imenso por explorar. E depois, entretanto, tem aqui um conjunto de outros fatores que são muito interessantes, aliados àquilo que é a nossa área de negócio. A importância que as mulheres têm no seio da família, relativamente em termos de tomadas de decisão, a forma muito mais ativa com que as mulheres, por exemplo, lidam com as redes sociais, e depois também o próprio espírito do jogo, que é, entretanto, e isso notou-se agora deste crescente deste último ano, relativamente à exposição que o futebol feminino tem tido, mas também porque a verdade é que o jogo é diferente do jogo masculino. Não querendo ser injusto relativamente com o futebol masculino, mas é um jogo que é quase mais verdadeiro. Ou seja, há muito mais tempo de jogo. Mais puro, não é? É mais puro. Faz aquilo que nós idealizamos para o futebol. Sim. E, portanto, e nessa perspectiva temos tido um retorno muito interessante relativamente em termos de exposição. E fizemos esta aposta já vai há 5 anos. Continuamos, entretanto, e depois começámos a fazer, entretanto, a aposta com a Federação Portuguesa de Futebol, primeiro como parceiros do Canal 11, depois parceiros nas várias provas nacionais, e situação essa que, entretanto, este ano aprofundamos até. Portanto, e achamos que este é um caminho muito interessante e queremos estar, no fundo de contas, a fazer este tipo de apoio. Pergunto também ao Jorge. Jorge, tivemos todos a oportunidade de ver aquilo que foi o enorme sucesso do Euro 2022 na televisão, de facto num ambiente muito, muito interessante para quem gosta de futebol, que são os estádios britânicos, toda aquela proximidade do público para com as jogadoras. As jogadoras muito justas, não é? Na forma, era um bocadinho aquilo que o Pedro estava a referir, as jogadoras de facto a abordar o jogo de forma muito justa, sem propriamente simulações, agressões, situações muitas vezes que não são muito positivas para o futebol. De facto, esses são aspectos, e falando hoje, já falámos há umas semanas, como referi há pouco, da vertente do futebol feminino, pela forma como as jogadoras terão de reivindicar mais apoios e mais condições. Hoje falamos do futebol feminino enquanto negócio. O que é que te parece que o futebol feminino enquanto negócio vai ganhar a partir de agora, sobretudo depois daquela enorme exposição que lhe deu o Euro 2022?
Sim, boa tarde, cumprimentar antes de mais o Pedro e dar-lhe os parabéns por esta audaz aposta no futebol feminino, que me parece claramente que para os investidores, para as empresas que queiram alocar verbas de marketing para esta área do desporto nacional, parece-me claramente que é uma aposta com uma enorme margem de progressão ainda. É verdade que o futebol feminino, como temos vindo aqui a falar, já em mais do que uma ocasião, tem crescido imenso no panorama do futebol português e do desporto nacional. Aliás, Portugal participa, se a memória não me falha, na segunda fase final de uma grande competição, neste último Euro que referias, e só para dar ideia do crescimento que o futebol feminino em Portugal tem tido, olhamos para a maior assistência de sempre num derby, ou se quisermos recuar, por exemplo, à final da Taça de Portugal que opôs o Famalicão ao Sporting, estiveram no Jamor cerca de 13 mil pessoas, qualquer coisa como isso, se a memória não me falha. De todo modo, o recorde anda entre os 13 mil e os 14 mil espectadores num estádio de futebol a assistir a um derby do futebol feminino em Portugal. E olhamos para a maior assistência durante este europeu em Inglaterra, que tem uma enorme tradição, como sabemos, pelo desporto rei. A verdade é que ficaram nos 18 mil, cerca de 18.600 e qualquer coisa espectadores. E, portanto, claramente Portugal está em linha com este crescimento do futebol feminino no panorama europeu, sendo certo que, obviamente, ainda há uma enorme margem de progressão, até no sentido de dar mais condições aos clubes e, portanto, a Federação tem que ter aqui um papel muito, muito proativo nesse aspecto e, como sabemos, vão ser cerca de 9 milhões de euros alocados aos vários clubes do futebol feminino em Portugal. Ainda assim me parece insuficiente quando olhamos depois para a competitividade do campeonato, da principal liga, ou mesmo da Taça da Liga, da Taça de Portugal, porque ainda assistimos em fases preliminares da Taça de Portugal, por exemplo, a grandes goleadas e, portanto, há uma grande diferença das condições. Se quisermos, há 5, 6 clubes em Portugal com muito boas condições para as suas atletas e depois há outros clubes em segundo plano onde já não treinam durante o dia, não são profissionais, é ainda desporto amador, treinam ao final do dia, provavelmente com vencimentos que eventualmente não chegam sequer a um salário mínimo nacional e, portanto, nesse aspecto, este mercado do futebol feminino, havendo a entrada de mais empresas, como é o exemplo da Valhalla, a entrar, e na altura entrou pela porta do Fofó, como dizia o Pedro, e quanto a esse enquadramento, hoje é patrocinador também da Taça da Liga e da Supertaça, a verdade é que será muito importante este tipo de apoios, as verbas de marketing para os clubes, sobretudo aqueles de menor dimensão, será absolutamente fundamental para ter melhores condições em termos de instalações dos clubes, ter melhores condições salariais para as atletas, e isso é de facto um grande desafio, porque depois, como eu dizia, a Liga é competitiva se quisermos olhar para 3, 4, 5 clubes, mas na realidade os outros clubes estão ainda uns choros abaixo, com maior respeito por todos os clubes, mas a verdade é que não têm as mesmas condições, as atletas não têm as mesmas condições, e por outro lado, se olharmos para o enquadramento sobretudo Benfica, Sporting e Braga, mesmo em comparação com as equipas de outros países europeus, no caso equipas da Liga Espanhola, da Bundesliga Alemã, da Premier League em feminino em Inglaterra, mesmo do Lyon, por exemplo, que venceu recentemente Ligas dos Campeões e foi, salvo erro, finalista da Liga dos Campeões em futebol feminino. Obviamente que as condições não são as mesmas, mesmo olhando para os principais emblemas do futebol feminino em Portugal. E, portanto, há ainda muito por onde caminhar e por onde crescer. E, sobretudo, se me permites, deixo este desafio, sobretudo às empresas que possam também investir e alocar verbas de marketing e, de certa forma, apoiar o futebol feminino para dar também mais consistência a este crescimento que se tem registado nos últimos anos, mas que não pode ficar por aqui. Jorge, a verdade é que, enfim, não querendo aqui falar de conversas que temos em off e nos intervalos
nos momentos em que não estamos a gravar o Jogo Económico. A verdade é que no último programa em que falámos do futebol feminino, falámos aqui de uma situação em off, e a propósito também o Nuno Vinha estava no programa, o Nuno Vinha que não pôde estar hoje, e estávamos a falar aqui do enorme potencial que o futebol feminino tem e da forma como se alarga de uma forma verdadeiramente incrível o leque de marcas e de patrocinadores que poderão, de facto, olhar para o futebol feminino como uma enorme oportunidade de mostrar a sua marca. Até porque o futebol feminino, enfim, um pouco à semelhança do que acontece com o masculino, e o Pedro já mencionou isso um bocadinho, tem ali, de facto, um grande enraizamento ao nível daquilo que, por exemplo, são as redes sociais, do TikTok, do Instagram. De facto, existe todo esse suporte e que pode ser muito explorado pelas marcas, não é, Jorge? Sim, pelas marcas, pelas próprias atletas em termos daquilo que são certo. Os seus próprios direitos de imagem, e podem ser questões obviamente muito rentáveis. E nesse aspecto eu recordo-me que o Nuno na altura referiu precisamente até linhas de produtos, mesmo das marcas desportivas, por exemplo, que possam criar linhas de produtos específicas para as competições em feminino. E nem sequer falamos só do futebol feminino, podemos falar também de outras modalidades, por assim dizer, amadoras em Portugal no feminino. Porque a verdade é que tem aumentado em termos de número de praticantes, tem aumentado, e basta ver as transmissões televisivas, o que tem aumentado no que diz respeito ao share, mesmo nos estádios tem aumentado o número de espectadores ao longo dos tempos. Agora, a verdade é que também, e é um desafio para os clubes, ou seja, sobretudo e aqui mais direcionado para Braga, até para uma eventual entrada do Futebol Clube do Porto no futebol feminino, para o Sporting e para o Benfica. Eu julgo que sempre que for possível, ou seja, e obviamente que isto tem que ser gerido ao longo das temporadas, mas sempre que for possível transmitir, realizar o jogo nos principais estádios, e obviamente que isto tem que ser gerido na medida em que acredito que não seja possível ter 2 jogos no mesmo fim de semana, no mesmo campo, e portanto seria, por exemplo, quando a equipa masculina, a equipa principal masculina joga fora, se for possível enquadrar esse calendário para a equipa de futebol feminino e abrir as portas do estádio para ter ainda mais espectadores. Eu acho que é um caminho que deve ser feito para que um dia se possa chegar a imagens como aquelas que assistimos no Nou Camp, com cerca de 70 mil espectadores a ver um jogo de futebol feminino. E portanto acho que esse tem que ser o caminho. Acho que as marcas têm muito por onde explorar, mas também os clubes têm que continuar a contribuir para este caminho, a par da federação, que me parece, e volto a frisar, 9 milhões de euros para os clubes não me parece que seja de todo ainda suficiente. Sendo que 6,5 desses 9 milhões serão para as seleções de futebol feminino. Pedro, imagino que tenha acompanhado o Euro 2022 em Inglaterra com grande interesse, tendo em conta a presença da Valhalla enquanto patrocinador desta modalidade em específico em 2 competições da Federação Portuguesa de Futebol. Como é que viu todo o acompanhamento, a cobertura, a importância perfeitamente merecida que foi dada de facto a esta competição? Os estádios cheios, recordes de audiência na televisão. Recordo que ao longo a assistência total de todos os jogos do Euro 2022 foi de 575 mil adeptos, e isto representa praticamente mais do dobro até do que os adeptos que estiveram nos estádios no Euro 2017. De facto, temos aqui o futebol feminino a explodir de forma mediática. Estivemos todos desatentos durante este tempo todo relativamente àquilo que é o potencial desta vertente. Eu acho que, entretanto, este europeu marcou aqui um ponto de viragem, relativamente, quer seja em termos do futebol europeu feminino, quer seja em termos da exposição até do futebol feminino em Portugal. E isto também se está a notar, entretanto, pelo interesse que muitas marcas estão a ter agora no futebol feminino. Só aqui também, depois há bocado, entretanto, uma coisa que o Jorge disse, só aqui para complementar, que é assim, há aqui também uma questão muito diferente relacionada em termos de marketing do futebol feminino e do futebol masculino, que tem a ver com a disponibilidade das jogadoras para participarem em campanhas, que é completamente diferente da disponibilidade dos jogadores do futebol masculino, porque no fundo de contas já é um mercado saturado, não é?
e portanto, e como estávamos a falar, existe aqui ainda uma margem muito grande. E isso, entretanto, nós também temos notado, quer com a Federação, quer com as equipas que apoiamos, que, entretanto, as jogadoras são, no fundo de contas, solícitas quando lhes é pedido para fazer, entretanto, alguma campanha ou o que for, e isso é sempre muito bom para quem faz este investimento. Mas eu acho que aqui há um ponto de viragem muito grande, e eu acho que, entretanto, o futebol feminino em Portugal não vai ser o mesmo a partir deste momento. Acho que, entretanto, para já não tivemos desatentos, foi aqui, acho eu, também uma conjuntura que fez com que, entretanto, também não houvesse essa exposição tão rapidamente, por causa do Covid, mas, de qualquer maneira, este potencial de crescimento tem sido feito nos últimos anos, com um trabalho muito grande por parte da Federação e dos clubes e também de um conjunto de associações. E eu acho que, entretanto, há aqui também um trabalho muito grande a fazer entre nós, por exemplo, com as marcas, que temos esta paixão relativamente com o futebol feminino, junto em si, por exemplo, das famílias. Das famílias que têm meninas que querem jogar futebol, das comunidades, entretanto, que também podem ter esse trabalho. Por exemplo, nós temos, entretanto, um projeto muito interessante em Chelas, em termos de integração pelo desporto, onde temos, entretanto, imensas meninas que no fundo de contas, têm-se juntado ao futebol para fazer desporto e também, entretanto, para não estarem a fazer, no fundo de contas, outras coisas menos interessantes. E isto tem-se vindo que é um fenómeno. E eu acho que este europeu marcou aqui um ponto de viragem relativamente a isto. Pergunto, com esse ponto de viragem de que falava, se perspectiva, na vossa opinião, uma maior concorrência em termos daquilo que é o tal espaço mediático e de patrocínio relativamente a marcas que agora vão olhar para o futebol feminino de uma outra forma. Sim, eu acho que... Isso é salutar, não é? É salutar, a concorrência é boa. Nós, de qualquer maneira, ficamos contentes por, no fundo de contas, temos desde de algum tempo tendo investido nesta área, mas, de qualquer maneira, acho que há imenso espaço e quanto mais empresas vierem, acho que é melhor, no fundo de contas, para o desporto e para o futebol feminino. E acho que vai haver esse interesse. Aliás, tem-se notado. Pronto. Nós próprios, relativamente sobre isto, vamos reforçar também, entretanto, a nossa parceria com a Federação e também com outros clubes. Neste momento, por exemplo, também estamos a apoiar o futebol de praia feminino, que, entretanto, também é uma modalidade que tem vindo a crescer, e eu acho que isto é um movimento que não vai parar. Muito bem. Pedro Milharadas, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico, muito útil para perceber todo o entorno económico que está à volta do futebol feminino. Desejo de sucesso e que volte a este programa para falarmos sobre este e outros temas. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Vamos para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir. Terceira parte deste Jogo Económico para as escolhas do Jorge Faria de Sousa desta semana. Jorge, queres falar primeiro do número e de uma dívida absolutamente monstruosa do Barcelona? Sim, estamos a falar de uma dívida de sensivelmente 1.300 milhões de euros para um clube que tem investido muito já neste mercado. Já investiu mais do que 150 milhões de euros. Olhando ao mercado no que diz respeito às receitas, acabou por encaixar apenas 23 milhões de euros. Um dos negócios, já falei aqui, que foi o negócio de Francisco Trincão para o Sporting, com uma taxa de empréstimo de 3 milhões de euros. Os outros 20 acabou por ser o Aston Villa a acionar a cláusula de opção de compra de Filipe Coutinho, mas para termos uma ideia, Filipe Coutinho custou sensivelmente 100 milhões de euros ao Barcelona na altura e acaba por sair por 20 milhões de euros. A verdade é que o emblema blaugrana já tomou Juan Laporta já tomou algumas medidas. Por um lado, alguns jogadores a serem dispensados para rebaixar a folha salarial, algumas renovações com baixa de salários de alguns atletas, também direitos televisivos hipotecados por 25 anos, ou seja, já venderam os direitos televisivos por 25 anos, e no meio disto tudo acabam por fazer um contrato de publicidade, que até já foi um dos nossos números no hat-trick aqui no Jogo Económico, de 280 milhões de euros, números redondos, com a empresa de streaming Spotify, do naming do estádio e também das camisolas, do patrocínio nas camisolas do emblema blaugrana. Acaba por ser claramente uma das novelas desta semana,
desta semana e deste mercado de transferências, quando olhamos sobretudo ao investimento que o Barcelona continua a fazer. Claramente o presidente a fazer um esforço para dar um plantel competitivo a Xavi Hernández, que eu acho que só pode trazer expectativa aos adeptos de futebol este plantel que Xavi vai ter à sua disposição, claramente um plantel de grande qualidade, com sobretudo 3 reforços de peso, Rafinha, Condé e também Lewandowski, a juntar a todos os craques que já lá estavam, mas a verdade é que acaba por ser um número que marca esta semana, olhando ao investimento, olhando às receitas e à dívida que existe, 1.300 milhões de euros do Barcelona. E vamos fechar com o teu protagonista, Jürgen Klopp. Sim, porque foi o primeiro grande troféu, com todo o respeito por outras supertaças pela Europa que se disputaram no passado fim de semana. A verdade é que Jürgen Klopp e o seu Liverpool, depois de terem perdido o campeonato por um ponto na última jornada, no último segundo praticamente da Premier League, e depois de terem andado a lutar por troféus na última temporada sem grande sucesso, a verdade é que acabaram por ser mais fortes, venceram por 3-1. Darwin Núñez acabou por fazer um gol, Salah e Alexander-Arnold fizeram os outros 2, e acabaram por ser mais fortes do que este City, que na realidade acabou por ver sair vários jogadores neste mercado, Zinchenko e Gabriel Jesus para o Arsenal, Sterling para o Chelsea. No entanto, destacar também Julian Alvarez, que foi reforço do River Plate para o City, que fez o gol dos Citizens, sendo que o Liverpool foi mais forte, venceu por 3-1 e, portanto, agora esta semana arranca aquela que é a melhor liga do mundo, a Premier League. Arranca a Premier League, arranca a Liga Portuguesa e outros campeonatos. Jorge Faria de Sousa, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. O Jogo Económico volta precisamente em setembro, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até setembro.